O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, amostras testemunha. Lavadora de alta pressão. Colmeias. E churrasqueiras de ferro fundido. Revestimentos especiais aplicados ao vidro óptico alteram a forma como ele transmite luz. Ele pode se tornar mais ou menos reflexivo ou até eletricamente condutor. Testados previamente em pequenos discos de vidro, conhecidos como amostras testemunha, que provam a qualidade dos revestimentos. Amostras testemunha estão relacionadas à ótica. Elas devem ter superfícies impecáveis para que os revestimentos ópticos sejam aplicados e avaliados adequadamente. Uma broca de diamante corta cilindros sólidos de um bloco de vidro óptico. Cada um tem 2,5 cm de diâmetro. Um técnico cola os cilindros juntos em uma placa de vidro. Isto os mantém compactados para que possam ser cortados em discos. O técnico suspende os cilindros acima de uma grade de corda de piano. O fio cortante se move para frente e para trás e aplica uma pasta de carboneto de silicone nos cilindros de vidro, cortando-os em intervalos de cerca de 2 milímetros. Os cilindros fatiados recebem um banho quente por 15 minutos. Isso dissolve a cola. Os discos de vidro se separam e se soltam da placa base. A técnica enxágua cada disco individualmente para remover qualquer cola restante. Ela coloca os discos sobre uma superfície de papelão para secar. Uma vez colocados em ranhuras, um robô recolhe os discos usando dedos de sucção. O robô insere um disco em uma presilha de sucção e o empurra para firmá-lo. Um disco de corte diamantado faz contato com o disco fixado na presilha e faz um chanfro no disco. Uma técnica coloca bandejas plásticas com aberturas dos tamanhos dos discos em uma máquina de polimento. As bandejas possuem engrenagens que vão se encaixar aos dentes da máquina de polimento. Ela transfere os discos de vidro para as aberturas nas bandejas. A almofada de polimento superior desce e as bandejas giram enquanto as almofadas polem os discos em ambos os lados. O vidro vai de opaco para transparente. Ela enxágua o composto do polimento. Então, para uma limpeza intensiva, um sistema automatizado mergulha os discos em uma série de cubas. Na primeira, elas passam por outro enxágue. Na cuba seguinte, uma solução de limpeza especial foi adicionada à água, uma solução que não deixa resíduo de sabão. Ondas sonoras são emitidas nesta cuba de lavagem para esfregar suavemente o disco. Após outro enxágue, vai para um secador. O secador sopra ar quente nas amostras de vidro para secá-las sem deixar marcas. Uma técnica testa uma amostra testemunha de cada produção. Uma câmera e um laser escaneiam a amostra e um computador analisa as informações. As amostras testemunha agora estão prontas para o revestimento. O técnico insere as amostras em um tambor na máquina de revestimento. Usando um elevador, ele ergue o tambor até o topo da câmara de revestimento. Ele insere pequenos cadinhos de metal de revestimento de óxido de metal, que fazem vidro menos reflexivo. Para fins de demonstração, a câmara permanece aberta e ele coloca os tambores em movimento.
À medida que giram, os materiais de revestimento serão aquecidos ao ponto de evaporação, formando uma nuvem que irá condensar sobre as amostras em uma certa espessura. O técnico fecha a câmara e o processo começa. Um feixe de elétrons intenso aquece os materiais de revestimento. Assim que os revestimentos voltaram ao vidro, eles podem ser avaliados. Uma máquina computadorizada toma medidas para confirmar que as propriedades reflexivas estão corretas. A amostra testemunha cumpriu seu trabalho e os revestimentos estão prontos para a produção. Armado com uma lavadora de alta pressão, é fácil se deixar levar e fazer uma farra de limpeza ao ar livre. Ela pode ser usada para lavar a calçada, limpar a fachada da casa, remover sujeira do deck, lavar o carro e muito mais. A lavadora de alta pressão possui um motor elétrico que aciona uma bomba que expulsa a água a alta pressão através de uma mangueira e um bocal que possui um gatilho. Os mecanismos e a eletrônica da máquina são ocultados por uma capa de plástico em duas partes. As duas partes principais do motor elétrico são o rotor e o estator. Para fazer o estator, esta estação automatizada enrola 500 metros de fio de cobre ou, para certos modelos, fio de alumínio. Em seguida, insere o rolo nas ranhuras de uma estrutura cilíndrica de aço. O rotor também é um cilindro de aço. Ele vai ficar dentro do estator, anexado em uma extremidade ao eixo do motor. Quando a lavadora de alta pressão é ativada, a corrente alternada passa através do estator, criando um campo magnético rotativo. Isto gira o rotor, acionando o eixo do motor que aciona a bomba. Na estação seguinte, uma técnica prepara as ligações elétricas do estator, prendendo-as com uma abraçadeira. Ela prende e protege o cobre com uma fita e, em seguida, o estator segue para receber o rotor. Em outra linha de montagem, um técnico faz o guia para os 3 pistões do motor com o cabeçote de alumínio. E o motor agora está cheio de óleo em uma carcaça de alumínio. O motor aciona uma placa de borracha que movimenta os pistões, que movem vários componentes internos que pressurizam a água. Um técnico coloca um novo estator no berço para prepará-lo para a montagem do motor. Então, sobre o conjunto da bomba, ele instala um tubo de entrada de água de plástico. Ele coloca a seção inferior da carcaça do motor em torno do novo estator que vai para a montagem do motor. O sistema de manipulação automatizado remove o conjunto completo da bomba e a transfere para outra transportadora que a leva até a linha de montagem final. Um técnico instala um tubo de borracha que mantém a água fora do motor. Ele puxa as conexões elétricas do estator através dele e, em seguida, instala uma caixa de plástico à prova d'água, contendo toda a eletrônica e o interruptor de alimentação. Ele conecta o cabo de alimentação da placa de circuito dentro da caixa e depois aparafusa o fio terra do estator. Um técnico conecta a energia e a água. Então, uma máquina de teste checa automaticamente todas as funções da unidade. Lembra daquela tampa de plástico em 2 partes? Uma máquina de moldagem de injeção faz as partes em operações separadas. A parte de cima amarela e a de baixo preta. O sistema de manipulação automatizada extrai a parte e a coloca em uma transportadora para a impressora. A impressora estampa o nome do modelo em tinta de secagem rápida na tampa superior. Mais tarde, técnicos irão anexar o nome da empresa na frente da máquina. A próxima estação leva a parte de cima para a linha de montagem final, onde o sistema de manipulação gira de cabeça para baixo e instala a bomba na parte de dentro.
Na estação seguinte, um técnico instala um guia para a mangueira de água da máquina e, em seguida, posiciona a tampa inferior. Uma máquina automatizada aparafusa as tampas. Um outro técnico instala um eixo de aço galvanizado e duas rodas plásticas resistentes. Ele aplica um decalque com instruções de segurança, calotas de plástico e uma mangueira de água de borracha de 10 metros em um carretel de plástico. A lavadora de alta pressão em seguida vai para a área de embalagem, onde recebe uma alça, acessórios e detergentes. Na fase de desenvolvimento de produto, um engenheiro de som testa o protótipo em um laboratório de som para se certificar que o som emitido pela lavadora de alta pressão não é muito alto e estridente. Ele monitora a máquina através de 9 microfones, cada um posicionado a 1 metro de distância em diferentes direções. Para passar no teste, o barulho deve ser inferior ao de um zumbido. Para operar a lavadora de alta pressão, o usuário conecta uma mangueira de jardim para tubo de entrada de água, conecta o bico à mangueira da máquina, liga a água e a energia, depois puxa o gatilho para funcionar. Durante séculos, apicultores usaram palha trançada para fazer colmeias. Mas, para colher o mel, as colmeias tinham que ser destruídas. Em meados do século XIX, foi criada uma caixa de colmeia com molduras removíveis. As abelhas construíam os favos de mel sobre as molduras e os apicultores poderiam removê-los sem destruí-los. A colmeia é um lar para milhares de abelhas. A rainha mora na parte de baixo. As abelhas operárias cuidam do funcionamento da colmeia e se locomovem para produzir o mel. A construção da colmeia começa com a tampa interna. Um técnico corta um pedaço de madeira de pinho nas dimensões corretas. Ele coloca a madeira compensada em um gabarito e esculpe um buraco retangular usando uma fresadora. O buraco fornecerá ventilação e um ponto de saída superior para as abelhas. Para a estrutura da colmeia, ele usa madeira de cipreste, porque resiste a mofo e a insetos. Com uma serra de mesa, o técnico apara a borda do painel da parede, deixando-a lisa. Ele corta um pouco mais o outro lado do painel para deixá-lo da largura correta. E isto dá à borda deste lado uma beirada limpa também. Uma serra circular automaticamente esculpe um desnível no painel. O desnível é conhecido como puxador. Haverá puxadores em todos os lados da caixa da colmeia para fácil acesso. O painel, com a parte da frente para baixo agora, vai através de uma esteira até a próxima operação. Numerosas serras cortam ranhuras ao longo da parte inferior e nas laterais do painel. Isso cria as juntas que encaixarão os painéis da colmeia. Um técnico empilha os painéis para aguardar a próxima etapa da montagem. Enquanto isso, em outra estação, outro técnico entalha pedaços de madeira para fazer uma peça chamada redutor da entrada. É a porta de entrada da colmeia. Ela permitirá que as abelhas entrem, mas manterá intrusos como ratos do lado de fora. Ele faz uma maior de um lado e uma mais estreita do outro lado. Em seguida, um técnico corta encaixes na madeira que serão usados para a parte inferior e a tampa da colmeia. Passando para a base da colmeia, ele corta um ângulo de 45 graus em ambos os lados de um pedaço de madeira. Essa parte vai servir como pista de pouso para as abelhas. Uma equipe corta uma chapa de aço galvanizado para o comprimento desejado. Usando uma prensa, um técnico coloca as bordas da chapa contra uma dobradora.
Isso dá forma a uma tampa que servirá como teto da colmeia. Em outra estação, um técnico aplica cola ao longo da ranhura interior da moldura do telhado. Ele encaixa as placas de forma a deixá-las firmes e as insere na moldura com cola na ranhura. Ele aplica pressão para prendê-las com firmeza e coloca pregos na moldura de madeira para fixar as placas. Ele encaixa o revestimento de metal sobre o telhado de madeira. Ele já foi feito para encaixar sob medida, por isso é preciso um pouco de ajuste. Agora ele une 4 dos painéis para fazer uma caixa e, graças às ranhuras, os cantos se encaixam perfeitamente. Ele os cola e depois reforça as junções com prego. Esta aqui será a caixa da ninhada que vai abrigar a abelha rainha. Agora ele constrói a moldura para a cobertura interna do teto da colmeia. Ele aplica cola à moldura. Insere a tampa e bate para ajustá-la no lugar. Agora é hora da montagem final. Ele instala o piso da base e posiciona a peça da entrada. A caixa da ninhada é a próxima. Ele pendura molduras com favos de mel nas bordas internas. Ele coloca uma tela de controle sobre a caixa da ninhada para manter a abelha rainha fora da câmara superior. As abelhas operárias menores poderão se locomover através da caixa para depositar mel em mais molduras de favos. Eles colocam a tampa interna no topo, seguido pelo telhado de metal. Esta colmeia vazia logo estará repleta de atividade e mel. A humanidade prepara comida no fogo com implementos de ferro desde a Idade do Ferro. Hoje, a maioria dos preparos ao ar livre requer algum tipo de aparelho.